angústia, dúvida, medo, descrença, esperança e até alegria. De tempos em tempos, quer queiramos, quer não, somos levados a refletir sobre essa realidade nas mais diversas situações. Há muitas especulações e teorias a respeito. Alguns creem que depois da morte a pessoa retorna à terra em outro corpo, quantas vezes forem necessárias, até alcançar um nível pleno de aperfeiçoamento espiritual. Outras pessoas, por sua vez, acreditam que passamos por essa vida apenas uma vez, com uma missão a cumprir num determinado tempo. De modos diferentes, ambos os grupos partilham da mesma convicção. A convicção é a mesma, a de que depois da morte a nossa existência continua. Nos tempos de Jesus, dois importantes grupos religiosos, lá dos judeus, também divergiam sobre essa questão. Como é que faz? Morre uma vez só? Volta? Não volta? Os fariseus criam na ressurreição dos mortos, enquanto os saduceus não acreditavam nela. Contudo, ambos tinham algo em comum: o desejo de colocar Jesus à prova, tentando desacreditá-lo diante do povo. Isso aí eles ficavam 24 horas por dia pensando. Certa ocasião, um grupo de saduceus, justamente aqueles que negavam a ressurreição, esse grupo aproximou-se de Jesus e contou para ele uma história fictícia, essa que eu li agora aqui na leitura do Evangelho, com a intenção de deixá-lo sem resposta. Queriam, puxar o tapetinho dele. Nessa narrativa, um homem que tinha 6 irmãos casou-se com uma mulher e morreu sem deixar filhos. Conforme a lei de Moisés, quando isso acontecia, o irmão do falecido deveria casar-se com a viúva e gerar-lhe filhos. O primogênito seria considerado descendente do irmão morto, para que o seu nome não desaparecesse de Israel. Essa norma, essa lei, está registrada no livro de Deuteronômio, capítulo 25, versículos 5 e 6. Vamos relembrar. Abre aspas. Se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, a viúva não deverá casar-se fora da família. O irmão do falecido deverá casar-se com ela para cumprir o dever do cunhado. O primeiro filho que ela der será considerado filho do falecido, para que o nome deste não desapareça de Israel. Fecha aspas, nova tradução na linguagem de hoje, tá? Para ficar mais fácil para a gente entender. A partir dessa passagem, os saduceus construíram esse argumento deles. Todos os 6, o homem tinha 6 irmãos, eram 7 irmãos, ele era casado todos os 6 irmãos teriam se casado com a mesma mulher do outro irmão, que faleceu, um após o outro, e todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Ou seja, que história trágica, No final todo mundo morre. E então eles perguntaram para Jesus: na ressurreição, quem será qual deles será o marido, Ela vai ser casada com quem? Ela casou com os 7, sem vergonha, A resposta do mestre os deixou sem palavras, pois o feitiço virou contra o feiticeiro, como diríamos hoje no nosso ditado. Jesus revelou-lhes que na vida eterna as relações humanas não serão como as relações terrenas, como a gente tem aqui. No reino de Deus não existirão instituições ou vínculos que nos separem ou que nos oprimam. Lá todos seremos irmãos, filhos e filhas do mesmo Pai. Seremos como os anjos e a morte já não terá mais poder sobre nós. É interessante notar que quando alguém morre, costumamos dizer que a pessoa foi descansar, foi descansar. Essa expressão pode sugerir que na outra vida nós viveremos uma eternidade ociosa. A pessoa ficar lá na eternidade o tempo todo sem fazer nada, foi descansar. No entanto, Jesus afirma: o meu Pai sempre trabalha e eu também trabalho. João 5,17. Se Deus e o próprio Cristo trabalham continuamente, por que nós ficaríamos sem fazer nada?
na eternidade. Como assim, gente? De fato, agora eu vou defender, foi descansar. De fato, quem morre descansa. Mas como assim, Reverendo? Você falou que não descansa? Descansa das fadigas terrenas, dos afazeres daqui, das preocupações daqui da terra, né? Da nossa dimensão. Mas no reino dos céus, as nossas ocupações serão outras. Ninguém vai ficar lá sem fazer nada, né? E certamente muito mais plenas. Não sabemos exatamente o que a gente vai fazer lá, né? Quais serão essas ocupações. Mas nós temos uma pista lá no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 8. Vamos relembrar. Abre aspas. Quando o Cordeiro recebeu o livro, os 4 seres vivos e os 24 líderes se ajoelharam diante dele. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo de Deus. Fecha aspas. Isso então nos mostra que no céu há uma comunidade viva que intercede por nós. Pelo menos tem um grupo de oração lá, né? Para dar uma ajuda aqui pra gente, que o negócio aqui é difícil, né? Que bom, graças a Deus por isso. Pessoalmente, eu creio que ali também haverá muitas outras tarefas, não é só ficar orando não, tá? Tem o pessoal que ora, mas também faz outras coisas. E tem o pessoal que faz as outras coisas, né? Todas motivadas pelo amor e pela comunhão com Deus, tá bom? Então, assim, tudo, né? Tudo organizado e para o bem. Nesse mês de novembro, quando celebramos o Dia de Finados, a liturgia nos convida a recordar com fé e gratidão por todos os nossos entes queridos que já partiram dessa vida. Né? Já que o texto fala, né, sobre a história lá louca que os saduceus inventaram, de que todo mundo morre no final. Então, lembrando que nós estamos em novembro e nós lembramos nesse mês, né, os nossos entes queridos e todos, né, que faleceram ao longo da nossa jornada, que a gente lembra, que a gente nem conheceu, como muitos aqui, os fundadores dessa paróquia, né? A saudade aperta no peito, as lágrimas muitas vezes nos visitam, mas permanece em nós a certeza de que eles agora vivem de um modo novo, em plena comunhão com Deus, cumprindo novas tarefas, intercedendo por nós e louvando o Senhor face a face. Um dia todos nós nos encontraremos, mas enquanto esse dia não chega, sejamos fiéis à nossa missão aqui na terra, vivendo com amor, praticando o bem, cuidando da criação e seguindo os ensinamentos de Cristo. Que cada gesto nosso seja uma homenagem à memória de todos aqueles que nos precederam. Inclusive, hoje nós estamos lembrando todos os santos e santas da comunhão anglicana. Nesse momento, nós também nos unimos em oração e solidariedade às famílias enlutadas da região sul, atingidas pelo recente ciclone extratropical, né, de sexta para sábado. Que o consolo de Deus abrace todos os que perderam seus entes queridos e fortaleça os que permanecem. A dor da perda e o luto não devem ser ocasião para julgamentos, mas oportunidade para refletirmos sobre a nossa fragilidade da nossa própria vida e para nos tornarmos mais humanos, compassivos e irmãos uns dos outros. Concluímos recordando as palavras de Jesus no Evangelho de hoje, que nos devolvem esperança, mesmo em meio à grande dor. Abre aspas. Deus é Deus dos vivos e não dos mortos, pois para Ele todos estão vivos. Fecha aspas. Lucas 20, 38. Que essa certeza fortaleça a nossa fé e ilumine os nossos corações. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.